Continuando os estudos, como eu falei, integravam o movimento pessoas de diferentes classes sociais, tá? Contudo, o movimento foi sufocado pelas forças terrestres do brigadeiro Francisco de Lima e Silva, tá? E pelas forças navais de Thomas de Concan. Na verdade, o almirante de Concan, ele até tentou unir-se aos pernambucanos, tá? Ele tentou proclamar a independência das províncias e legitimar a Confederação do Equador. Só que ele pediu uma quantia em dinheiro para poder fazê-lo. Ele era um mercenário. E os pernambucanos não tinham o dinheiro que ele pediu. E daí ele então cumpriu o que foi mandado, que no caso era reprimir o movimento. Os líderes, eles foram presos, julgados, alguns foram deportados, como Cipriano Barata, tá? Outros, no entanto, foram mortos, como Frei Caneca. Aqui vocês podem ver um quadro retratando o julgamento de Frei Caneca e um quadro retratando a execução. Inicialmente, Frei Caneca ele seria enforcado, só que o algoz não teve coragem de enforcar o Frei por ser um religioso. E aí ele foi fuzilado. No ano seguinte, de 1825, ocorreu a Guerra da Cisplatina. Acredito que vocês lembram que a Cisplatina tinha sido anexada no ano de 1817 por Dom João VI. E aí, gente, agora, esse território aqui, ó, estava tentando se separar do Brasil. Então, essa foi uma guerra que vigorou aí de 1825 até o ano de 1828. Foi gasto muito dinheiro, muita gente morreu e no final o território conseguiu a independência, tá? Hoje em dia é o Uruguai. Muita gente ficou muito irritada com Dom Pedro, porque com todos os gastos, com todas as mortes, ela ainda perdeu o território. Eu listei aqui para vocês algumas das causas que estavam provocando descontentamento da população com Dom Pedro, que cada vez estava se mostrando mais autoritário, certo? Enfim, nesse contexto, no ano de 1826, Dom João VI morreu. Dom João VI, rei de Portugal, pai de Dom Pedro. Na linha de sucessão, Dom Pedro teria direito ao trono, só que ele já era imperador do Brasil. No início, ele pensou em acumular as duas coroas, né? Governar aí Portugal e Espanha, mas explodiu uma série de protestos para que isso não ocorresse, porque na prática significaria uma recolonização do Brasil em relação a Portugal. Então, o que foi que Dom Pedro fez? Ele abdicou o trono, tá? Ele renunciou ao trono em favor da filha dele, Maria da Glória, que tinha apenas 7 anos. Como ela só tinha 7 anos, então Dom Miguel, tio da menina, passaria a governar Portugal. Só que Dom Miguel não aceitou. E aí ele usurpou o trono da menina, tá? E queria ser o imperador de Portugal de todo jeito. E isso vai fazer com que Dom Pedro entre em guerra com o irmão, tá? Pela sucessão do trono português, certo? Para defender os interesses da filha, tá? E aí vai ser mais uma guerra que Dom Pedro vai se meter, então vai ser mais gastos, mais mortes, enfim. Ao final do conflito, né, já adiantando para vocês, Dom Pedro, ele vence a guerra e acaba até sendo coroado como Dom Pedro IV. Mas eu explico melhor para vocês lá na frente, tá? No ano de 1826, ocorreu também a morte de Dona Leopoldina, que era a esposa de Dom Pedro. E ele casou-se com a imperatriz, Dona Amélia, tá? Que vai ser a segunda esposa dele, tá? Nessa altura, gente, já tinha muita gente criticando e descontente, desaprovando as decisões e o governo de Dom Pedro. Aqui vocês podem ver alguns dos jornais mais críticos ao governo de Dom Pedro: Aurora Fluminense, de Evaristo da Veiga, e A Malagueta, de Luiz Augusto, tá? Outro jornalista que também teceu muitas críticas a Dom Pedro foi o jornalista Líbero Badaró, tá? Ele participava aí do jornal O Observador Constitucional e, gente, ele acabou sendo assassinado. Então, conforme ele foi assassinado, explodiu no Brasil uma série de protestos, tá? Contra a morte do jornalista. Muita gente acreditava que Dom Pedro estaria envolvido na morte do jornalista, já que ele teceu muitas críticas ao imperador. E aí, Dom Pedro foi a Minas Gerais e lá em Minas, gente, ele foi recebido da seguinte forma: os mineiros
fecharam as portas, se dirigiram para as suas casas, fecharam as portas e colocaram panos pretos nas janelas, tá? Como sinal de luto pela morte do jornalista. Então, Dom Pedro ficou muito cabisbaixo com tudo isso que estava acontecendo, com a hostilidade que ele foi recebido em Minas Gerais, e então ele decidiu voltar para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, os portugueses, sabendo do que tinha acontecido em Minas, decidiram fazer uma festa em homenagem a Dom Pedro. Só que aí acabou não dando muito certo, porque os brasileiros souberam da festa e invadiram a festa, tá? E o episódio acabou se transformando na chamada Noite das Garrafadas, que vigorou aí entre o dia 11 a 16 de março, certo? No enfrentamento entre portugueses e brasileiros pelas ruas do Rio de Janeiro. É isso aí, gente. Até o próximo vídeo, contando o final do governo de Dom Pedro.